Boa noite a todos e todas. Estamos aqui inaugurando o nosso evento, né? O Evangelho à Luz da Psicanálise. Eu estou falando aqui sobre a historicidade, a importância da tradução, né? Quando a gente vai falar do Antigo Testamento, a Bíblia Católica segue uma versão grega, considerada, chamada a versão dos 70, que é muito interessante, né? Porque são muito mais de 70. A Septuaginta, ela não fica terminada ali da forma como a gente aprendeu, 70 homens sapiensais separados ali, né, por Alexandre o Grande. Não é nada disso. Na verdade, eles começam esse projeto, mas é um projeto que só vai terminar quase perto ali já do nascimento de Jesus. Então é um projeto que tem aí um longo caminho para ser concluído, né? Não é nada daquilo que ensinaram para a gente na seminário. Tem um longo caminho para ser concluído, né? É toda a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. E aí acabou se incluindo também nessa versão alguns livros que não eram considerados canônicos, que são chamados pseudo-epígrafos, né, dentro da linha judaica, porque eles não faziam parte do canonicismo judaico, mas faziam parte da história judaica, como o livro da Abacuque, né, e outros livros que foram inclusos. Essa é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. A Bíblia, por outro lado, evangélica, segue a tradição judaica, a tradição judaica da Taná. O que é a Taná? A Taná é a Bíblia judaica, composta, né, das três letrinhas T, N e o K, né? Mas que não se pronuncia, mas é Taná, que é o que? A Torá. O que é a Torá? São os livros da lei, os 6 primeiros livros da Bíblia, o Hexateuco, né? É chamado a Torá, que inicialmente passam para a gente como se fossem os 5 primeiros, mas na verdade não são os 5, são os 6. Josué faz parte desse fechamento, né? Para você fechar o Hexateuco, você tem que concluir em Josué. E o que eles vão chamar de Ketuvins, ou os livros proféticos, e os Nevrins, que são os livros sapiensais. Então, a junção dessas três letras, que no hebraico são consoantes, né? Elas coloca-se a vocalização para poder dar o som, você vai ter a Taná. Então a Taná nada mais é do que aquilo que Jesus vai falar lá registrado no livro de Levítico, né? São 3 os livros: os escritos, as leis e os profetas. Quando isso vem para nosso idioma, a gente vai falar de 5, né? A gente vai dividir o Antigo Testamento em 5, não em 3, como os judeus dividem. Então a gente divide, né, o Hexateuco, a gente vai dividir os profetas maiores, profetas menores, a gente vai dividir os livros históricos e os sapiensais. Então a gente tem 5 divisões, mas as nossas 5 divisões correspondem às 3 divisões judaicas. E aí os judeus, né, utilizam o texto hebraico dentro dessa divisão. Então, a Bíblia judaica não é a Torá, como a gente ouve muita gente falar por aí. A Torá, a Bíblia judaica, não. A Torá é parte da Bíblia judaica. Entenderam? É parte da Bíblia judaica, que também é composta pelos Ketuvins, que também é composta pelos Nevirins. Então, são 3 partes que compõem o Antigo Testamento judaico. O Novo Testamento, na verdade, ele é a hermenêutica do Antigo Testamento. Né? Um princípio básico da hermenêutica biblicista é que, aliás, essa é a lei da hermenêutica, né? É que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, o Novo Testamento, ele é a hermenêutica do Antigo Testamento. Então, dizendo isso, o que é que você tem? Você tem o ápice da lei sendo cumprida de acordo com os evangelistas em Jesus. Então, ali se encerra a lei. Ali acaba a lei, não tem mais nada para vir depois. Então, quando Osés diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, aliás, acho que, se eu não me engano, é Zacarias que fala isso. Se vocês me lembrem aí, se é Zacarias ou se é Malaquias, que eu esqueci agora, porque o livro mais apocalíptico do Antigo Testamento é o livro de Zacarias, né? É o Apocalipse do Antigo Testamento. Quando se fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, aquilo é uma relação do templo, né? Aquilo tem a ver com uma relação do templo, mas aquilo também tem um aspecto do próprio profetismo judaico. Né? Não é Abacuque, não? Isso, Abacuque, obrigado.
É porque eles ali são próximos, né? Abacuque, Zacarias, Malaquias, eles estão próximos. Fala. Alguém apontou o dedo dizendo que não é Abacuque, não. Não, é Ageu. Ageu! Eu sei que é aquele ninho de profetas ali É que estão Ageu. muito. Isso, estão Profeta muito. menor, Ageu. Isso, eles estão muito próximos um do outro. Ageu, Zacarias, estão muito próximos ali, né? Estão no mesmo período. E é um movimento que vai surgir, que é importante a gente vai falar aqui, que é o movimento do profetismo. O que é o movimento do profetismo? É um movimento que surge para dar uma outra historicidade ao movimento judaico, porque se até então eles diziam que havia uma restauração, haveria uma restauração, haveria uma restauração, e essa restauração nunca acontece, o movimento profético surge para apontar isso para um futuro. Então é interessante mostrar isso, porque eles mesmos vão amarrar esse hermenêutica dizendo: o futuro chegou, cumpriu-se em Jesus. Por isso vai estar escrito assim: nele se cumpriu essas escrituras. Então eles fecham ali. Então, hoje, por exemplo, não faria o menor sentido você falar disso que não apontasse para o Messias. Olha, a glória da segunda casa vai ser. Como normalmente se faz no movimento neopentecostal carismático, né? Apontando aí para uma possibilidade qualquer, uma possibilidade qualquer. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ou o melhor de Deus está por vir, que também se amarra em Jesus. Então, o principal objetivo do evangelho é amarrar todo esse Antigo Testamento em Jesus. Esse é o objetivo principal dos evangelistas. Por que eles fazem isso? Outra coisa, eu vou pegar como modelo nosso o livro de Lucas, eu vou dizer por quê também. Eu pensei muito, eu fiquei muito tentado em Marcos. Mas eu falei, não, eu vou fazer o caminho inverso, que a maioria fala de Marcos, eu vou fazer Lucas. Até porque é um desafio maior também. Marcos é mais curtinho, eu vou dar essa introdução aqui e explicar por que isso. Quando você tem os profetas apontando Jesus e os evangelistas amarrando isso, né, você tem ali o que a gente pode chamar de um cumprimento das profecias, o cumprimento das escrituras. Então, os evangelhos, todos eles apontam Jesus como o olhar de Deus para o abandonado. Porque essa é a teologia do Antigo Testamento. Eu tenho um amigo muito querido, o professor Brian Kibuka, não sei se algum de vocês aqui o conhece. Brian é um amigo com quem eu já dialogo há alguns anos, e tive o privilégio de fazer um evento com ele, de participar de um evento convidado pelo Museu de Jerusalém, onde a gente trabalhava exatamente esses temas, né? Esse cumprimento em Jesus, a questão do evangelho e como a teologia do Antigo Testamento se desenvolve. E o Brian, inclusive, tem textos, né? É um dos autores da fonte editorial. O evangelho, a doutrina, a teologia do Antigo Testamento é a teologia do peregrino. Esse é o núcleo do Antigo Testamento. Mostrar que, né, o Antigo Testamento é a história de um povo. Que povo? O povo judeu. E mostrar que o povo judeu, esse povo que quase todo o Antigo Testamento está no exílio. Quase todo o Antigo Testamento ele está no exílio. Então é mostrar a peregrinação desse povo, esse que é estrangeiro, como o tempo todo o livro de Êxodo e o livro de Levítico não deixa o povo esquecer. Olha, quando vocês estiverem na terra de vocês, não esqueçam que vocês durante muitos anos foram estrangeiros. Né? E aí a lei, por exemplo, da semeadura, né? Quando vocês forem semear e quando vocês forem colher, não esqueça que vocês foram estrangeiros. Deixe lá, né? Deixe algumas espigas, deixe alguns grãos para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Então, o núcleo do Antigo Testamento Deus é um Deus que olha o oprimido. Deus é um Deus que não se esquece do estrangeiro. Deus é um Deus que não se esquece do peregrino. Por quê? Porque o Gênesis é assim. Como é que começa o Gênesis? Deus criando tudo, planta um jardim, coloca o homem é expulso. Entende? O homem sai do jardim. Jardim é o lugar do cuidado, então o homem está fora. O homem está no lugar do risco, do perigo, mas um Deus que não abandona o homem. O homem sai do jardim e Deus sai também. Essa é a teologia do Gênesis. Deus não ficou no jardim. Esse amarramento que eu acho fantástico que o Gênesis mostra. É um Deus que não ficou no jardim. Quando o texto diz, olha, Deus conversava com Adão todas as viradas do dia, o Adão não está mais no jardim. Deus não ficou lá. É o Deus que caminha com o seu povo.
e caminha com o seu povo na adversidade. É um Deus estrangeiro porque o povo também é estrangeiro. É um Deus que olha o órfão porque o povo também é órfão. É um Deus que olha o abandonado porque o povo também está sendo perseguido e abandonado. Os evangelistas, eles retomam essa teologia, porque essa teologia havia sido esquecida. O povo agora virou nação, o povo agora virou templo, o povo agora é sacerdotal, o povo agora precisa pagar imposto ao templo, o povo agora precisa fazer sacrifícios ao templo. O povo agora se torna oneroso, porque precisa pagar o imposto a César, precisa pagar o imposto do templo, precisa pagar o suborno dos sacerdotes. Entende? Aquela cena de Jesus dando chibatada é isso. Porque o povo. E quem é esse povo que sofre? Ora, aquele que é exatamente o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O oprimido, o estrangeiro, o órfão, o desamparado. Então, o núcleo dos evangelhos é mostrar que Jesus continua. Jesus vem para restaurar a teologia de Deus. É muito bacana isso, é tão bacana isso, que o Frei Beto foi convidado para escrever agora na revista Cult do mês passado, se eu não me engano, a Cult de dezembro. O tema da revista Cult é psicanálise necropolítica. E eu achei isso fantástico. Eu estou com a revista aqui, só um minutinho que eu vou pegar. Esse é o tema da revista, psicanálise necropolítica. Só que quando você abre a revista, quem é que está sendo entrevistado? Olha aqui a imagem, ó. Sabe? Em favor de Jesus. Eu achei isso fantástico, sabe? Eu falei, é disso que eu estou falando. A proposta do Evangelho à Luz da Psicanálise não é uma proposta divorciada. Não é aquela coisa que deixou a Maria Homem, na entrevista que ela fez comigo, assustada. Eu não sei se vocês viram essa entrevista, né? Que ela fala, mas você é teólogo e também é psicanalista, mas são coisas assim tão diferentes, sim, né? Eu falei assim, tanto quanto a psicologia é diferente da psicanálise, tanto quanto a psiquiatria é diferente, porque a psicanálise se propõe a ser diferente de todas as outras metodologias, né? Porque tem um olhar próprio. O olhar da psicanálise é o olhar do inconsciente. É um olhar próprio. Então a epistemologia psicanalítica ela se difere de qualquer outra epistemologia. Não só da Mas isso não quer dizer que não possa haver interseccionalidade. Isso não quer dizer que não possa haver um diálogo entre ambas as teorias, né? A teologia é uma teoria, né? E é uma teoria de se fazer teologia e não de se estudar teologia, porque da mesma forma como Kant vai dizer que não se ensina ninguém a ser filósofo, o que você ensina é o outro a filosofar, também não se ensina ninguém a ser teólogo, a não ser que o sujeito compreenda a praxis da teologia, que não é o lugar do banco, mas é entender que há uma pragmática nisso, né? Há um convite para se fazer teologia, e o convite é esse. O Frei Beto inicia a revista dizendo: Jesus não veio fundar uma igreja. O que Jesus veio fazer foi resgatar o reino de Deus. É isso. É tão simples que chega a dar raiva de você não ter pensado isso antes. Mas como é que eu não pensei isso antes? Mas é isso, é a simplicidade. Jesus não veio fundar nenhuma igreja. Jesus veio resgatar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Aí entra a minha premissa de por que eu escolhi o livro de Lucas. Por que eu escolhi o livro de Lucas? Exatamente porque em Lucas, se a gente fosse, né, se vocês me pedissem assim, Jairo, defina o livro de Lucas numa frase. Pronto. Os pobres constroem a nova história. Essa é a frase. Em Lucas, quem constrói a nova história são os pobres. Há um convite em Lucas para que os pobres façam isso. E há uma proposta de como fazer isso. Existe uma metodologia de como fazer isso. Lucas não é um autor qualquer. Lucas é um médico. Né? De acordo com a historicidade, Lucas era médico. Que vai ter provavelmente teve um patrocinador para escrever
a sua obra em 2 volumes. Lucas escreve uma obra em 2 volumes. O primeiro volume chama-se o Evangelho e o segundo volume chama-se Atos dos Apóstolos. Então, se o primeiro são os Atos de Cristo, os Atos de Jesus, o segundo volume, 2 apóstolos, né? E claro que quando ele coloca dos apóstolos, ele dá uma ênfase muito grande no apóstolo Paulo. E esse mapa do Evangelho de Lucas, ele pode ser dividido em alguns tópicos, né? No primeiro, ele divide a preparação, a revelação do mistério de Jesus. No segundo, ele fala sobre as 2 infâncias, a de Jesus e a de João Batista. No terceiro, a preparação da missão de Jesus. Esse ponto aqui é um ponto extremamente polêmico, porque muitas pessoas, né, dentro do campo teológico, principalmente fundamentalista e conservador, se passa a ideia de um Jesus que é Deus. Então, um Jesus que já surge de Deus. Lucas, ele fala desse mistério da revelação e de um Jesus que vai tendo consciência da sua missão. E é muito importante isso. Inclusive, eu falo, é a teologia que eu trago no meu livro, que eu escrevi, que tem. Eu tive o privilégio de ser prefaciado pelo Brian e pelo pastor Ricardo Gondim, que é o Carpinteiro Marginal, né? Foi lançado pela Fonte Editorial, onde eu falo exatamente disso, que Jesus aos poucos vai tendo consciência da sua missão. Então, se tem 3 anos, no primeiro ano você tem um Jesus. E no segundo ano, você tem um outro Jesus. E no terceiro ano, um Jesus muito diferente do Jesus do primeiro ano. Porque ele vai tendo consciência da sua missão aos poucos. Então, se lá em Mateus ele é o Jesus que veio para os judeus, em Lucas ele é o Jesus que veio para os pobres. Se lá em Mateus ele diz, né, o evangelista deixa bem claro que Jesus veio para os judeus, Lucas mostra ele conversando com a Cirofenícia, que não é judia, e dando a ela um lugar no reino de Deus. Mas isso só vai acontecer quando? Lá no segundo ano do ministério de Jesus. Porque no primeiro ano, ele ainda é o Jesus dos judeus. Ele ainda insiste em estar pregando dentro das sinagogas. Ele ainda insiste em estar entre os judeus falando do reino de Deus. Só quando ele compreende. Olha o que eu estou dizendo para vocês, é um ponto extremamente polêmico da teologia, né? Essa teologia do Jesus que vai compreendendo aos poucos, ela entra em choque com o fundamentalismo religioso que toma já desde o início que Jesus é Deus. Esse é um ponto. Outro aspecto interessante também é entender que se o próprio Jesus não tem consciência plena do seu ministério, mas que isso vai acontecendo de pouco a pouco, da mesma forma, os que estavam ali com ele, estes muito menos. Estes muito menos. Não é à toa que, em um determinado momento, tanto João quanto Tiago vão pedir para Jesus, no momento em que ele é expulso de Samaria, para que ele peça aos anjos, para que meia dúzia de anjos desça ali e extermine todo mundo. Jesus olha para eles e fala, meu Deus, mas vocês mais me parecem filhos do trovão. Jesus vai chamar eles de Boanerges. Vocês me parecem mais filhos do trovão. E olha que no decorrer do caminhar com Jesus, esse João que pede os anjos para exterminar o samaritano é aquele que vai ser conhecido como o evangelista do amor. Por conta dessa própria percepção que eles ainda não tinham de Jesus. Eles tinham aquela visão do João Batista, né? Quando João Batista diz, e Lucas deixa isso bem claro, que vai vir aquele que tem na mão um machado e o machado, filho, tá na raiz. O pau vai comer. E aí vem Jesus e não é nada disso. João Batista entra em crise. Lá na cadeia manda perguntar, é você mesmo ou vai vir outro? Porque eu anunciei um que ia vir com fogo nos olhos. Eu anunciei um que ia vir com um machado na mão. E aí vem Jesus falando de amor, falando disso. E aí qual é a resposta de Jesus para João? Diz para João que os cegos veem. Diz para João que os paralíticos andam. E aos pobres, isso é a chave do evangelho. E aos pobres é anunciado o evangelho. Aí João diz, então importa que ele cresça e que eu diminua. Porque Jesus resgata no último profeta a centralidade do reino de Deus. Quando Jesus
fala isso para João, e João é o último profeta. Jesus diz que ele é o último profeta do Antigo Testamento. Então veja bem que João, apesar de estar no Novo, ele ainda está na historicidade do Antigo Testamento, porque Jesus coloca ele lá. Jesus diz assim: o que é que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um homem bonito, vestido de linho púrpura? Não. Vocês foram ver alguém ornamentado? Não. Vocês foram ver uma cana agitada pelo vento. Vocês foram ver os resquícios do movimento profetista do Antigo Testamento, que apontavam para um reino vindouro que ninguém sabia o que era. Foi isso que vocês foram ver no deserto. E é interessante quando Jesus aponta isso, porque o que Jesus está dizendo é que era no deserto que Deus estava e não no templo com os sacerdotes. Essa não é uma fala isolada, solta, né? Como Paulo Freire vai dizer nas suas cartas, as palavras de Jesus nunca foram palavras soltas ao vento, sempre foram palavras cheias de sentido e de significado, porque as palavras de Jesus eram palavra-ação. Então, quando Jesus fala o que vocês foram ver no deserto, ele está dizendo, é isso que eu quero resgatar. O que vocês foram ver no deserto? Vocês não foram ver a riqueza, vocês não foram ver a autenticidade, vocês foram ver o reino de Deus em ação. Tem alguém com áudio aberto. Vocês foram ver o reino de Deus em ação. É isso que vocês foram ver. Então, o Lucas resgata isso em Jesus. Quando o evangelista Lucas para escrever, ele toma referência. Ele tem Mateus como referência. As cartas de Mateus já circulavam, né? Provavelmente escrito em aramaico, de acordo com São Jerônimo, né? No livro dele. Aliás, Jerônimo não, quem vai escrever isso, Jerônimo também, mas quem vai falar isso é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, no livro História da Igreja, ele fala que teve os originais do livro de Mateus em mãos, escrito na língua judaica. Só que a língua judaica, na época ali do primeiro século, não era mais o hebraico, era o aramaico. Então, provavelmente, Mateus é o único livro do Novo Testamento que não é escrito em grego. É escrito em aramaico. Então, o que nós temos, que é uma versão em grego, já é uma versão do original. Que tanto o Eusébio diz que teve em mãos, está lá, registrado no livro dele, História da Igreja, de Eusébio de Cesareia, quanto o próprio Jerônimo também diz que teve em mãos. Também teve ciência dessa escriturística em aramaico. Então veja a preocupação de Mateus e deixar bem claro que era uma escrita para os judeus, a ponto de escrever o texto também em aramaico. Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, né? E é interessante pontuar isso, porque quando Marcos vai escrever o evangelho, por volta de 70 anos depois de Cristo, os livros de Paulo já circulavam em toda a Ásia Menor. Então, antes dos evangelhos vieram os escritos de Paulo, vieram os escritos paulinos. Uma coisa que é característica do evangelho de Marcos é que Marcos começa de forma simplista e termina de forma abrupta. Né? Aquela finalização que está no livro de Marcos, na verdade, é um enxerto, é uma parte retirada do livro de Mateus. Aquele ide por todo mundo, pregar o evangelho, isso não está no original em Marcos. Marcos termina de forma abrupta. Está lá, pega-se um pedaço final de Mateus para terminar a carta de Marcos. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. As cartas de Paulo já circulavam em toda a Ásia Menor, daí a influência muito grande das cartas paulinas na própria escriturística neotestamentária. Pode falar, querido. Vocês não botaram o nome de vocês, então algumas pessoas aparecem como Galaxy para mim. Sou eu, pastor Luiz Cláudio. Ah, Luiz Cláudio, poxa, que coisa boa ter você aqui, meu amigo. Nem te reconheci, de barba. Eu estou de férias. Porque eu tô acostumado a ver você com a indumentária militar, né? Gente, boa noite para todos aí. Estão me ouvindo? Perfeitamente, meu amigo. Boa noite. Boa noite para todos aí. Para mim é um prazer O prazer é estar meu, aqui meu amigo. participando com vocês. Você foi uma das inspirações para mim para fazer psicanálise. Acabamos de receber o certificado, né? Tive o privilégio, para quem não sabe, deixa eu cortar aqui rapidinho, eu tive o privilégio de publicar um artigo
numa revista internacional com esse meu amigo Luiz Cláudio. Para mim foi uma honra, né? Caminhar com você para mim é uma honra. Queridos, eu estou aqui de Salvador, Bahia, né? Peço desculpas por estar interrompendo. O Jairo, ele é uma mente assim bastante pensante, né? De maneira bastante, como é que eu posso, eclética. E nós temos assim também uma caminhada na área da teologia e da psicanálise. Mas como a temática é psicanálise e o evangelho, eu achei interessante a proposta. Vocês estão de parabéns aí, todos aí, a equipe, os estudantes, os professores que estão presentes. E eu queria só dar uma nota de rodapé pequenininha, que Jairo falou aí com muita propriedade sobre o evangelho mais curto, o evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele foi muito influenciado por Pedro, né? Há quem diga que Marcos ele escreveu sob o auspício de Pedro. E Marcos ele mostra um Jesus muito dinâmico, né? Um Jesus muito de mais ação do que da fala. E tem até um, um advérbio em grego, né? Eutus, que ele ocorre diversas vezes em Marcos, ou seja, imediatamente e rapidamente, né? E logo, depende muito da tradução. E o final de Marcos, ele foi abruptamente interrompido, ele termina numa conjunção explicativa em grego chamada gar. Por quê? Pronto, termina aí, e aí some o restante do texto. E logo um tempo depois surge uma possibilidade. Na verdade, existem vários términos em Marcos. Mas uma coisa que tem que ficar claro para a gente, que estamos estudando os evangelhos e a psicanálise, e aí fazendo essa transdisciplinariedade, é que não tem sentido um texto terminar em uma conjunção explicativa. Por quê? Não tem sentido. Isso levou a surgir posteriormente. Ninguém sabe como é que termina o Evangelho de Marcos. Ficou aí algumas propostas ao longo da história da igreja, né? Principalmente nos 2 primeiros séculos, 3 séculos antes dos documentos serem oficializados como canônicos, né? No Concílio de Nicéia. E aí a igreja tem hoje algumas possibilidades. Uma delas é o término que nós temos tradicional nas igrejas, nas Bíblias protestantes, e outras propostas, né? Tem até um término até pseudepígrafo que queriam enxertar e houve rejeição da igreja. Uma coisa que precisa ficar claro para todos nós é que a igreja nascente, a igreja que estava ali no seu nascedouro no Mediterrâneo, principalmente lá em Israel, não era uma igreja ingênua, ou seja, que tudo que se escrevia colocava lá e dizia, não, isso aqui foi Deus que falou e pronto. Não existia isso. Principalmente quando começa a surgir cabeças pensantes como Clemente de Roma, como Clemente de Alexandria, como muitos chamados pais ou padres da igreja. Então, houve critérios para aceitar, né? Hoje nós temos aí as pessoas que estão boquiabertas com os muitos documentos que foram descobertos lá em Nag Hammadi, pessoas que estão empolgadas e entusiasmadas e ignorando toda uma construção, toda uma conservação, uma compilação de documentos que fazem parte da herança da igreja, que é os 4 evangelhos. Então, nós temos o evangelho de Maria Madalena, de Tiago, de Bartolomeu, de Mateus, de Mateus já tem, né? De Paulo, de tanta gente. E nós temos que ter essa percepção por que a igreja rejeita como espúrio esses documentos. E o evangelho de Marcos
há também enxertos que tentaram, né, colocar, e que a igreja teve um discernimento, uma percepção, porque a fé não anula a razão, a fé não anula a capacidade de raciocínio lógico, Está né? mexendo Tem, em muitos pontos. né? Então, assim, pelo contrário, ela não é isso, já, É, ela vai sim, sim. ratificar a razão, não vai anular a razão, não vai ignorar a razão. Mas eu queria deixar só essa nota aí. Eu peço desculpas a vocês, que a temática não é teologia Sim, somente, é não, mas teologia. cabe, cabe. Quando você traz essa questão da fé que não ignora a razão, isso inclusive foi um ponto de debate muito grande entre diversos teólogos no primeiro século, né? E aí você tem Anselmo de Cantuária, que vai inclusive falar sobre isso. Fides quaeres intellectum. Esse era o lema do Anselmo de Cantuária. A fé necessita saber. O Fides quaeres intellectum se tornou assim um lema, né? A fé necessita saber. Então, e isso é importante quando você traz isso, o Luiz Cláudio, porque isso me lembra um outro autor. Olha como é que a gente viaja nessa brincadeira. Isso me lembra um autor, um pensador ateu, que inclusive citei ele hoje pela manhã. O Oswaldo estava comigo pela manhã, às 7 horas da manhã. A gente tem a proposta da leitura do livro de Jacques Lacan, Estou Falando com as Paredes, 7 horas da manhã, e eu citei Carl Sagan, né, no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. E aí, depois da citação, o Roberto, eu acabei, Oswaldo, eu acabei tendo que reler alguns aspectos lá para ver se eu tinha ido no caminho certo, e me prendi com uma parte desse livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, quando ele faz assim uma viagem em relação à palavra espírito, né? Quando ele fala que a palavra latina, por exemplo, a palavra espírito vem do latim respirar, né? Então, se o que respiramos é o ar, que é matéria, por mais fino que seja, então há, né, na palavra espiritual alguma inferência necessária que estamos falando de algo que seja matéria, né? Ou seja, o espiritual envolve o cérebro, envolve o pensar. É interessante ver o Carl Sagan, lá no livro Mundo Assombrado pelo Demônio, numa articulação entre ciência e religião, quando ele descarta a questão da religião e traz a questão da espiritualidade, ele fala, olha, se a palavra espiritual, do latim, respirar, então o sujeito, a espiritualidade, por inferência, traz também alguma coisa de material nisso, que seria o próprio ato de pensar. Né? E aí ele fala que, de uma certa forma, a espiritualidade ela não está fora do domínio da ciência. Né? Ele até diz assim, eu me sinto livre para empregar essa palavra, né? Que não só não está fora, como a própria ciência é compatível com a espiritualidade. Ela é uma profunda fonte de espiritualidade, que foi o que eu trouxe na minha entrevista com a Maria Homem. Quando eu falo, olha, se eu trago psicanálise e espiritualidade, de forma alguma eu estou sendo incoerente com isso. Porque há também nessa forma de se pensar a psicanálise uma profunda espiritualidade. Agora, o problema é que a gente precisa entender a conceituação de espiritualidade, que é essa que o Carl Sagan traz, sabe? Quando ele fala que, quando eu reconheço na imensidão, né, do universo, no transcorrer das eras, eu reconheço o meu lugar, compreendo a complexidade, a beleza e a sutileza da vida, isso é o processo espiritual. Olha que coisa interessante. Isso é o processo espiritual. Quando eu tenho emoções diante da arte, da música, da literatura, quando eu tenho atos de coragem altruístico, né, como Mahatma Gandhi ou Martin Luther King, isso também é a espiritualidade. Isso também é espiritualidade. Então, a noção de que a ciência e a espiritualidade são, de alguma maneira, exclusivas, prestam desserviço a ambos. Tá lá no livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado sobre os Demônios. Para quem quiser, quem desejar esse livro, me peça no privado. Aliás, eu vou até colocar lá no grupo como presente para vocês. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Só me cobre que quando eu termino aqui eu esqueço. Então, o conceito de espiritualidade é o conceito que Jesus veio resgatar. E Lucas, por que Lucas? Né? Obrigado pelo adendo aí sobre o Evangelho de Marcos, o Evangelho curto, é um Evangelho que, acima de tudo, mostra isso. Filosofia é considerada espiritualidade. É isso que o Lúcio trouxe aqui, aquilo que transcende o corporal. Aquilo que, inclusive, faz pensar, né?
O Jacques Derrida dizia que mais importante que o pensamento é aquilo que nos faz pensar. Daí que é isso mesmo, né? Os grandes filósofos do existencialismo, Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, todos eles pensaram sobre a questão da espiritualidade, da fé. Soren dizia, inclusive, que a fé era um salto no escuro. A verdadeira fé conclamava o sujeito a dar um salto no escuro. E o salto no escuro não era um salto irracional, de forma alguma. Era abraçar a ignorância, o não saber. A antissabedoria, que inclusive é um conceito que eu estou trabalhando lá com Jacques Lacan no livro Estou Falando com as Paredes, porque ele começa citando isso. Georges Bataille, né, quando ele fala sobre a questão da antissabedoria, quando ele fala sobre a questão da ignorância e da necessidade de se abraçar a ignorância do não saber. A ignorância não no sentido da estupidez, mas a ignorância no sentido de que, em relação ao conhecimento, ao saber, estamos sempre incompletos. Sempre tem alguma coisa a mais a se saber. De estar sempre completo nessa questão. Entende? Então, é importante falar sobre isso, né? O objetivo de Marcos é bem claro, é mostrar a praticidade de Jesus. Marcos é curto porque ele quer mostrar a praticidade do evangelho. Em Marcos, Jesus é aquele que veio para servir. Acabou. Então, Marcos é Jesus em ação, servindo o tempo todo. Se eu fosse fazer com o que eu fiz em Lucas, né? Resumir Marcos em uma frase, é essa: o Filho do Homem veio para servir. Inclusive, esse é o núcleo central do Evangelho de Marcos. Se em Mateus, a premissa de Mateus é mostrar que Jesus veio para os judeus, e por isso que começa com aquela genealogia imensa de Jesus desde Adão, mostrando a sua ascendência judaica, né? De como ele veio de judeus, e não de judeus qualquer, mas vem de Davi e tal. Então, Mateus está preocupado com isso, em Marcos não. A preocupação de Marcos é: o Filho do Homem veio para servir. E um serviço que o conduziu à cruz. Não é um serviço qualquer. É um serviço que o conduz à cruz. Em Lucas, a premissa de Lucas é: os pobres constroem a nova história. Eu acho fantástico. É por isso que eu escolhi Lucas. Porque em Lucas, o núcleo não é Jesus. São os pobres. Convidados por Jesus a construir a sua própria história. Isso é fascinante, porque isso nos remete a um outro livro, que é o livro da Françoise Doutor, que ela escreve junto com o Séverian, o filósofo, que é o livro A Fé à Luz da Psicanálise. A maioria das pessoas conhece o Evangelho à Luz da Psicanálise, Françoise Doutor. Mas ela escreve esse outro livro, que é uma continuação, uma espécie de um apêndice ao enorme sucesso do Evangelho à Luz da Psicanálise. Ela então escreve esse outro livro junto com Séverian, A Fé à Luz da Psicanálise. E aí ela fala que os evangelhos, dentro de uma leitura psicanalítica, né, ela coloca que fala de um Jesus, e quando falam de Jesus, falam dele não como alguém. Isso, é isso aí mesmo, a fé à luz da psicanálise. Perfeito. É isso aí mesmo, meu amigo. Quando os evangelhos falam de Jesus, sobretudo o livro de Lucas, não falam de Jesus como aquele que vai tirar você do seu lugar de defiação, de tormento, e não coloca Jesus como um pai acolhedor, não coloca Jesus como protetor, ao contrário. Um Jesus que invoca no sujeito um desejo que retira o sujeito da inércia e traz o sujeito para a ação. Em Jesus, o desejo é convocado. Olha, a psicanálise, acima de tudo, trabalha com o quê? Com o desejo. Então ela fala: Jesus não é o lugar, o porto seguro. Jesus diz: não, se o que você quer é colo, não é em mim que você vai achar. Né? Não é em mim. O que você quer? Ah, Senhor, eu quero. Não, pega a tua cama e anda. Tá lá em Lucas. Pega a tua cama e anda. Porque em Jesus há um convite para andar, para caminhar, para se fazer fazendo. Então, Lucas, os verbos todos são gerúndio. Jesus está caminhando, está falando, está convidando o povo também a sair do particípio e vir para o gerúndio. As coisas acontecem enquanto elas estão acontecendo. É isso que está em Jesus. Então, venha fazer parte disso. Venha fazer parte disso.
E aí, Jesus, ele é aquele que diz o que é preciso fazer de forma nenhuma. É isso que a Françoise Doutor vai dizer. De forma nenhuma. Ele diz o que se passa no inconsciente. E aí Jesus dispõe uma cena para todos, pobres, ricos e jovens. Está lá a Françoise Doutor dizendo. Qual é a proposta de Jesus? A dinâmica do desejo. É a dinâmica do desejo. É isso que está em Jesus. O jovem rico chega para Jesus e fala: Mestre, eu quero entrar no céu. O que é que eu tenho que fazer? Jesus fala: tem que observar a lei, eu faço isso desde pequeno. Respeitar, honrar pai e mãe. Também faço isso. Pô, então você é um sujeito completo. Só te falta uma coisa. E aí o sujeito tropeça. Porque quando Jesus evidencia o desejo, Jesus coloca em xeque o que George Forbes vai chamar de o querer. O querer está no lugar, o desejo está em outro. E aí a pergunta que Jesus faz ao jovem rico é: você quer o que você deseja? Forbes, inclusive, tem um livro com esse tema. Você quer o que você deseja? Que querer é volição. Desejo é inconsciente. É algo mais profundo. Contardo Caligares diz que alguns desejos, para serem realizados, nos arrebentam. Nos conduz à cruz. Entende? É isso. É um desejo que é caminho de cruz. Olha que coisa interessante. E o Contardo, lá no livro dele, Cartas ao Jovem Terapeuta, ele fala: alguns desejos para serem realizados nos arrebentam. Você quer o que você deseja? Porque não é aquele desejo que a gente aprendeu no olhar capitalístico da realização de alguma coisa. E alguém que realiza isso para mim. Como a lâmpada mágica, o gênio, a palavra ao contrário que o sujeito evoca. Isso que a gente costumou chamar de desejo, na verdade é um querer, que é o quê? Que sempre envolve um outro que realiza isso para nós. O querer é sempre um outro que realize. Um outro divino, um outro que é anjo, um outro que é demônio, um outro que é alguma coisa. Não é à toa que é comum na literatura os pactos com os demônios, para que esse outro realize alguma coisa para nós. Jesus não, Jesus invoca um desejo que implica no sujeito a ação, que não é passivo, que implica no sujeito sair da passividade, implica no sujeito vir para o lugar da ação. Então a Françoise Douto diz assim: olha, se você pensar que Jesus diz o que é preciso fazer, então você não entendeu o evangelho. Ele diz o que se passa no inconsciente, e aí ele dispõe uma cena para todos, pobres, ricos e jovens. Qual é a cena? A dinâmica do desejo. Todos têm em si um filho de viúva, uma filha de Jairo que não se desenvolve. Essa experiência que se passa com pessoas que viveram há muito tempo, ainda hoje está acontecendo conosco. Da mesma forma que se você não der de comer a quem tem fome, disse Jesus, se você não vestir quem está nu, isso é o inferno. Isso é o inferno. Então veja que a Françoise Douto diz: essas experiências elas estão distantes, mas continuam até hoje. Ao mesmo tempo que você tem um sujeito gastando milhões no seu cartão corporativo, você teve 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então você vê que uma prática bem distanciada daquilo que comumente se utilizava na retórica política. É disso que a Françoise Douto diz que o evangelho implica. E é disso que o Paulo Freire vai falar na sua abertura do seminário aos jovens jesuítas, quando ele diz: se vocês pensam, aliás, me lembre que eu vou colocar também esse artigo do Paulo Freire para vocês. Eu tenho ele fotocopiado de um jornal antigo, quando ele fala: o evangelho, as palavras de Jesus não são palavras soltas ao vento, é palavra-ação. Isso é o evangelho, palavra-ação. Então, o evangelho de Lucas é um convite, né, a entendermos que quem constrói o reino de Deus, apontado por Jesus, são os pobres. É disso. É por isso que quem quer fazer parte do reino de Deus precisa tornar-se pobre. E aí o homem rico, o jovem rico, fala assim: eu quero fazer parte do teu reino. Jesus fala: você quer o que você deseja? Então doa todos os seus bens e vem.
Abre mão do conforto, é isso que Jesus está dizendo. O desejo é abrir mão da zona de conforto. Sustentar o desejo é sustentar a angústia. Não é à toa que Lacan dizia: se angustiou, tem jeito. Porque é isso, é sustentar a angústia, é sustentar o inusitado. Gente, isso é fantástico. Sabe, é lançar a mão naquilo que não tem contrato. Não tem contrato. Qual é a garantia que você me dá disso? Não tem garantia. A garantia é que isso pode te arrebentar. A garantia é que você pode morrer disso. Tá disposto? olha como não é fácil. Não é à toa que o Lacan vai dizer que o mais próximo do psicanalista, aliás, o Freud vai dizer isso em cartas ao Oscar Pfister, que talvez o mais próximo de um psicanalista seja exatamente um cura de almas, um pastor, um teólogo. Em cartas, né, trocadas entre ele e Oscar Pfister, ele diz: o psicanalista faz isso que o pastor faz. Cuida? Não. Aponta para o desejo. É o teólogo, né? É o teólogo Dietrich Bonhoeffer, que por causa de um desejo de um evangelho que se faz ação, abre mão da cátedra nos Estados Unidos e vai para a Alemanha lutar contra o fascismo hitleriano que estava se levantando por lá. Por quê? Porque o evangelho que ele ensinava o conclamava isso. A tornar em ação, a tornar prática aquilo que ele ensinava. E aí o Dietrich Bonhoeffer, né, abre mão dessa cátedra que é oferecida, desse conforto que é oferecido para ele, e vai para a Alemanha lutar contra o fascismo nazi hitleriano que ali se levantava. Porque não conseguia pensar no outro evangelho que não fizesse frente ao nazifascismo. É a mesma posição que vai tomar o Paul Tillich, um teólogo que se escreve como sociólogo e vai lutar contra o fascismo alemão, né? Inclusive trocando cartas com diversos psicanalistas. Então veja que eu estou citando, é a mesma tomada de posição que vai fazer Leonardo Boff quando escreve Igreja, Carisma e Poder, a ponto de, por causa desse escrito, quando identifica que o evangelho é um evangelho escrito, caminhado, são os pobres que constroem a nova história, e que a igreja faz uma retórica distante disso, né? Ao abraçar o poder em vez do carisma, isso levou o Leonardo Boff à exclusão da própria Igreja Católica, né? É a tomada de decisão que toma Ricardo Gondim que faz com que, na década de 80, ele se desliga das Assembleias de Deus, montando seu ministério Bethesda. No século XX, na virada do século XX, ele abre mão também de parte da igreja por entender a questão da inclusão, né? E aí a igreja passa a construir casas populares com os dízimos e as ofertas que são recebidos, né? Para quem não conhece a história da igreja de Bethesda lá. E agora, em plena pandemia, ele luta, né, no processo pandêmico, no processo aí nazifascista que se instalou no Brasil. Ricardo Gondim não só vem lutar contra isso, como também torna a igreja agora uma igreja inclusiva, voltada também para as questões LGBTQIA+. Então veja que são tomadas de decisão, que são escolhas que o sujeito faz, que não dá a ele glamour, que não dá a ele mais seguidores, ao contrário. Contato Caligares diz que quando o sujeito se alia ao seu desejo, ele paga um preço por isso. Né? Inclusive tem um capítulo que ele fala que ele é extremamente simpatizante. Ele fala: eu tenho muita simpatia com alguns psicanalistas que resolveram vir a público assumir as suas sexualidades, né? A sua desobediência da norma de gênero, sabendo que isso não lhe daria nenhum ganho. E, no entanto, esses terapeutas vieram e disseram. Então veja que é essa tomada de decisão, essa escolha, né? Que não é uma escolha por um caminho que dá glamour, que gera grandeza. Não. Na verdade, é um caminho, o caminho do desejo é o caminho do mal-estar, como vai dizer o próprio Freud no Mal-Estar da Civilização.
E o inverso do mal-estar não é o bem-estar, como propõe a psicologia, como propõe a ciência. O Freud vai dizer, o Lacan vai trabalhar muito isso, o inverso do mal-estar não é o bem-estar. O inverso do mal-estar é a responsabilização do sujeito frente ao seu desejo. É seu desejo? É. Então, sustenta. Porque desejo, diz Lacan, desejo se sustenta. Desejo se sustenta. Então, isso é muito forte. No capítulo 1, a gente vai separar Lucas em capítulos. Eu estou fazendo aqui uma separação que não é a lógica da leitura de Lucas, mas uma lógica teológica. Eu vou seguir aqui uma premissa teológica. Então, numa premissa teológica, nós temos aí o anúncio da nova história, que exatamente começa, né, do versículo 1 até o versículo 38. Então, do versículo 1 até o versículo 38 em Lucas, a gente pode chamar isso de o anúncio da nova história, porque ele começa com João Batista e Jesus despontando a nova história para os pobres e oprimidos. É uma resposta ao pedido e à esperança dos pobres que suplicam pela justiça. O mais importante que é essa história nova, marcada pela graça da justiça, pela paz e pela vida, nasce do meio dos pobres fiéis a Deus e ao seu projeto, o qual visa a libertação de todos. João Batista é o profeta que anuncia essa nova era, e Jesus, o Messias e Filho de Deus, é o seu realizador. Então, no capítulo 1 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 38, o que nós temos é a anunciação das boas novas. Das brumas leves, das paixões que vem no vento, como canta o Alceu Valença na sua música Anunciação. Então é isso, esse primeiro capítulo é o capítulo da anunciação. Mas não é uma anunciação qualquer. É a anunciação de um evangelho que tem como premissa central, né, a graça da justiça pela paz e pela vida que nasce do meio dos pobres, fiel a Deus e ao seu projeto. Qual é o projeto de Deus? A reconstrução de uma nova história. Qual é o projeto de Deus? É o que diz o Frei Beto aqui. Jesus vem resgatar o reino de Deus. Então você, para entender Lucas, nesse primeiro capítulo, você precisa primeiro entender a premissa do que é o reino de Deus no Antigo Testamento. E aí a gente de novo vai para os profetas. Isaías dizendo o verdadeiro jejum que Deus o Pai quer. Qual é o jejum? Quem se lembra do verdadeiro jejum? Alguém se lembra aqui? Qual é o verdadeiro jejum? No resumo bem claro do livro de Isaías, é dar pão a quem está com fome. É isso. Dar pão a quem está com fome, dar água a quem está com sede, vestir aquele que está nu, abrigar o desabrigado. Esse é o verdadeiro jejum. Atender os órfãos e as viúvas. Esse é o verdadeiro jejum. Esse é o verdadeiro jejum. Então, é esse resgate do que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Um reino de acolhida. Mas da acolhida de quem? Do necessitado, do abandonado, do órfão, da viúva, dos párias sociais, dos excluídos sociais. Então, em Jesus, há uma proposta de integralização. É isso que eu quero pegar agora a psicanálise. Em Jesus, Lucas aponta em Jesus uma proposta de reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A integralização. Mas a integralização do sujeito à sociedade antiga? Claro que não. A antiga o excluiu. Você não integraliza o sujeito a uma história antiga. Você integraliza o sujeito a um novo reino, que agora opera sobre uma outra lógica. Opera sobre uma outra vertente. Qual é a lógica do novo reino? É a lógica do amor. Essa é a lógica do novo reino. O reino anterior era excludente, porque era um reino para quem podia pagar. O reino de Jesus, o reino de Deus, é o reino pautado no amor. Então, se lá no reino antigo você tinha subalternos, se lá no reino antigo você tem servos, você tem hierarquia, porque onde há servo, há o Senhor. Lembrando aqui a dialética de Hegel, né? Onde há o servo, há o Senhor. Onde há o oprimido, há o opressor.
Na lógica do novo reino, não pode haver opressores porque não tem oprimidos. Na lógica do novo reino, não pode haver senhores porque não tem servos. E é isso que Lucas vai registrar, quando Jesus diz assim: eu não tenho mais chamado vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Essa é a lógica do novo reino. Naquilo que existe um teólogo, ele diz: o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é o reino de amigos. É o Hans Birk, um teólogo chamado Hans Birk, um teólogo alemão, que ele define o reino de Deus como um reino de amigos. Olha, se tem amigos, então não tem hierarquização. Entende? Não tem aqui o maior ou o menor. A coisa não é vertical. É um reino que se dá na horizontalidade. É um reino de amigos. Então, essa é a lógica. É por isso que Jesus precisa apresentar. Se ele fala que a lógica dele é a lógica do amor, ele precisa apresentar uma outra. Aliás, se ele fala que ele veio resgatar o reino de Deus, Jesus precisa então fazer uma nova teoria de economia. E aí a Françoise Doutor fala, aliás, eu cito isso no meu livro, vocês me permitem pegar o livro rapidinho. Esse é meu livro. O livro que eu lancei em 2017, né, Um Carpinteiro Marginal. Onde na introdução eu já cito Françoise Doutor e cito Paulo Freire. Exatamente para tentar explicar por que o evangelho é diferente. Por que é uma premissa diferente. Gente, eu tive um prazer imenso de ter o prefácio de um pastor amigo meu, na época era presidente da Convenção Batista, pastor Daniel Borges. Depois eu tive um prólogo escrito por meu antigo professor de teologia, o padre Valdeci Gonzaga, que atualmente é reitor da PUC do Rio de Janeiro. Né? Eu tive o privilégio de ter uma introdução escrita por ele. E a contracapa escrita pelo Ricardo Gondim, e a orelha escrita pelo Brian Kibuka. Olha que coisa boa. Os meus amigos aqui fazendo parte comigo nesse livro tão pequenininho, né? A Françoise Doutor, ela vai dizer assim, que Jesus ensina o desejo e arrasta para ele. Jesus ensina o desejo e arrasta para ele. Então, quando se lê o Evangelho, não se tem dúvida de que Jesus é aquele anunciado pelo profeta Isaías como o ferido de Deus que viria para anunciar a libertação. Por isso, ao entrar na sua cidade de Nazaré, o carpinteiro se dirige até a sinagoga, pega o livro de Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Fecha o livro, olha para todos ali presentes e diz: hoje se cumpriu essas escrituras. Esse ato em Jesus é fenomenal. Então, Jesus desafia a lógica que havia naquela época. E o Paulo Freire fala isso, né? Jesus desafia a lógica filosófica. Jesus desafia a filosofia da época. Qual era a filosofia da época? Era estoicista. O mundo greco-romano era pautado pelo pensamento estoicista, que preconizava o fatalismo. Uma concepção de que tudo o que acontece, seja o que for, estava destinado a acontecer. Daí a deusa Fortuna, daí a própria premissa do judaísmo de que Deus tinha um controle, as coisas estavam pré-determinadas, né? A predestinação. Então, Jesus veio para dar um baque em tudo isso. E se a coisa já está destinada a acontecer, então ela independe daquilo que façamos. Já está destinado. Jesus desafia a lógica desse modelo como uma nova economia de egoísmo, como vai dizer a Françoise Doutor, que coloca firmemente a ênfase em Jesus como mestre do desejo. Jesus ensina o desejo e arrasta para ele. Então ele produz uma nova economia, ou seja, uma nova lógica do sujeito atuar no mundo, que isso é economia. Uma nova lógica de gozo, uma outra maneira do sujeito atuar no mundo, que não aquela determinada pelo estoicismo fatalista. O que isso significa? Jesus nos ensina a não ter medo de aceitar o poder e a transcendência do desejo que habita em nós. Isso aqui não é aquela lógica do capitalismo de se você pensa, se você materializa através da força do pensamento ou através das palavras. Não é isso. Não é essa palavra solta.
é o desejo que convoca o sujeito para ação. Naquilo que diz Lacan assim, eu espero, mas não aguardo. Então é o que convoca o sujeito para a ação. E aí ele continua. Para o grande, aliás, eu continuo, né? Para o grande educador Paulo Freire, existem duas fontes para o fatalismo: a visão distorcida de Deus e o contexto histórico-social. Paulo Freire escreve isso no livro dele, Algumas Reflexões em Torno da Utopia, lá no livro Pedagogia dos Sonhos Possíveis. Lá no livro Pedagogia dos Sonhos Possíveis, ele diz que Jesus veio para... existe duas fontes para o fatalismo: a visão distorcida de Deus e o contexto histórico-social. E Jesus corrige os dois equívocos ao levar seu evangelho aos oprimidos, aos descartados da sociedade, marginalizados porque são doentes, escravizados, pobres ou mulheres, e ao apresentar uma nova visão sobre Deus. Quer dizer, Jesus faz as duas correções históricas. A primeira, o fatalismo, Jesus diz, olha, vocês não estão onde estão porque é a vontade de Deus. Ao contrário, vocês estão onde estão porque existe no mundo desigualdades sociais. Só existem os oprimidos porque existem os opressores. Só existem os pobres porque existe o rico. Só existem os que são expropriados porque existem os expropriadores. Então existe uma injustiça social que precisamos corrigir. E como é que corrigimos a injustiça social? Alguém me perguntou hoje, Jário, como é que se corrige essa injustiça social? Ora, combatendo ela. Através da informação, através disso que nós estamos fazendo aqui, através dos grupos de estudos, através das SEBs, né? Eu sou fruto de uma SEB. O que era uma SEB? O que era a SEB, né? As igrejas de base, lá na década de 60, década de 70, na década de 80, né? As comunidades cristãs de base, que levavam ao povo lá da roça, que levavam o sujeito da fábrica, que levavam o sujeito da periferia, o evangelho, mas que também ensinava para ele sobre justiça social, que também falava para ele sobre desigualdade, que ensinava o sujeito a ler, a escrever e a lutar contra essas desigualdades através da educação. Paulo Freire fala uma coisa muito interessante aqui num livro que eu amo muito, que é Pedagogia da Indignação, que ele diz assim, ora, já fica aqui, ó, a esperança na prática educativa. Uma coisa é a ação educativa de um educador desesperançado. Outra é a prática educativa de um educador que se funda na esperança, na interdisciplinaridade. E aí ele coloca aqui, uma fala que eu gosto muito, que ele diz assim, pode ser que a educação não possa muito contra as desigualdades sociais. No entanto, sem ela, é impossível modificar o mundo. Impossível modificar o mundo. É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio educar o povo acerca do reino de Deus. A primeira lógica. Ele desafia. Não, vocês não estão aí porque Deus quer. Não é a vontade de Deus, é a vontade dos poderosos. É a vontade dos opressores, não a de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Uma nova economia que a Françoise Doutor vai chamar de economia de egoísmo. Isso é uma teoria da psicanálise. O Freud diz lá no Mal-Estar da Civilização que para que o sujeito mantenha uma certa humanidade dentro de si, ele precisa de uma economia de egoísmo. Para que ele não seja animalizado, ele precisa de alguma coisa dentro dele. Daí que se você dá uma quentinha para um sujeito que está na rua, o sujeito vai dizer, nossa, que carne dura. Aí você fala, pô, mas tu não está comendo nada e vai reclamar da carne. Ele precisa daquilo. Para que alguma coisa de egoísmo dele seja mantida. Ele precisa daquilo. Não é como animal que qualquer coisa você dá. Aliás, o Mário de Andrade, ele tem um poema que ele diz assim, eu vi um bicho e ele cheirava, e não cheirava, e nem provava. Tudo que ele pegava no lixo, ele comia. O bicho, meu Deus, era um homem. Para que o homem não chegue a essa condição de bicho, o Freud diz, ele precisa ter alguma coisa de egoísmo dentro dele. Essa economia de egoísmo é exatamente essa fração humana que o sujeito mantém dentro de si. E aí, a segunda visão distorcida sobre Deus que Jesus vem corrigir é Deus é amor. É isso. Se eles apontavam um Deus punitivo, se eles apontavam um Deus castigador, um outro terrorizante,
Jesus veio com uma outra lógica, que é a lógica da feminização de Deus. Jesus feminiza Deus. Jesus diz assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas mãos, como a galinha que reúne debaixo das suas asas os seus pintinhos. É a feminização de Deus proposto por Jesus. Não é à toa que os sacerdotes se rasgaram de ódio quando Jesus ensina aos discípulos a orar, evocando a palavra Abá. Pai nosso que estás no céu. Olha, tem uma teologia tão profunda nessa oração que você não tem noção. Quando Jesus evoca a palavra, Senhor, nos ensina a orar, eu vou ensinar. Abá. A palavra Abá, né? Que não é a palavra Aba, como é Abá, é a palavra balbuciada pelas criancinhas quando estão aprendendo a falar papai. Lá no aramaico, quando Jesus resgata isso, orem assim, Pai, Abá, Pai nosso que estás no céu. Por que os sacerdotes se rasgaram? Porque essas palavras eram balbuciadas pelas crianças em referência à mãe. Jesus evoca o maternal em Deus. O cuidado, o afeto. Então, Deus em Jesus é o Deus maternal. Não é o pai terrorizante, castrador, o simbolizante da lei, o grande outro, como diz o Lacan, delineador da lei, por isso mesmo, impondo ali o medo. Mas o pai que invoca a aproximação, porque ele não é pai, ele é mãe. Jesus invoca em Deus o lado esquecido de Deus, o lado feminino. Em Jesus há uma teologia feminista de Deus. É forte isso, né? Dorme com esses barulhos aí, que isso aí é forte. Por outro lado, essa teologia se aproxima muito da psicanálise, e aí eu trouxe aqui um rabisco que eu tenho antigo, né, uma revista do Jornal de Brasil, esse jornal aqui, acho que eu não sei nem qual é a data, deixa eu ver se faz. Foi novembro de 2009, é o número 2, novembro de 2009, que traz de forma inédita uma entrevista, a última entrevista de Freud. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa entrevista Freud concedeu ao jornalista, foi uma entrevista concedida ao jornalista americano George Sylvester Viereck em 1926, que foi publicada anos depois, em 1976. Por que essa entrevista é muito interessante? Porque em 1926 estava ali acontecendo o nazifascismo alemão. E esse jornalista, olha que coisa interessante, é um simpatizante do nazifascista alemão. E justamente esse simpatizante do nazifascismo alemão vai entrevistar ninguém menos, ninguém mais do que o Sigmund Freud, um sujeito que está lá em Londres, exilado, exatamente por causa da sua condição de ser judeu. São sabe, essas coisas que a vida propõe, esse desafio que a vida propõe, e isso é muito interessante. E Freud não está de todo ignorado desse assunto. O Freud sabe que ele está sendo entrevistado por um jornalista simpatizante no nazifascismo alemão. E é exatamente por conta disso que a resposta de Freud às suas perguntas, elas são pensadas, precisas e certeiras. E aí eu queria trazer para vocês um pouco do que foi, né, essa entrevista, né? Quando o Freud ele traz, né, nessa entrevista em 1926, vai ser publicada em 1927. O Freud é saudado como o grande explorador austríaco do mundo inferior da alma, o Colombo do subconsciente. O próprio entrevistador, que é o George Sylvester, afirma que Freud nos reconecta com as forças específicas dentro de nós, que nos liga ao nosso passado infantil e ao passado da raça. Agora a pergunta é, que raça é invocada aqui quando ele faz essa pergunta para Freud? Que raça é invocada? Não é por acaso
que o próprio jornalista é um partidário do nazismo e que foi entrevistar, inclusive, o Göring logo depois de entrevistar o Freud. Ele entrevista Freud e vai para a Alemanha para entrevistar Göring, porque ele é um simpatizante do nazismo alemão. Aliás, ele se parece consternado quando, na entrevista, o Freud se identifica como judeu, como membro de uma minoria racializada perseguida. Na entrevista, o Freud compara os psicanalistas aos bodes expiatórios hebreus. Os outros carregam seus pecados sobre eles. Vreck contradiz Freud ao dizer que a psicanálise necessariamente induz em todos aqueles que a praticam o espírito da caridade cristã. Não há nada na vida humana que a psicanálise não possa nos fazer entender. Compreender tudo, ele diz, é perdoar tudo. Gente, essa parte eu acho fantástico. Porque esse é o ápice do evangelho, sabe? Freud entendeu como um bom judeu, como um bom estudioso do Antigo Testamento, qual é a natureza da espiritualidade, onde compreender tudo não é perdoar tudo. O jornalista, numa leitura superficial da psicanálise, não compreendeu a premissa da psicanálise. E aí o Freud explicita a sua discordância, quando o Freud diz assim, pelo contrário, o Freud vai trovejar. Pelo contrário. E aí o seu rosto assume a severidade feroz de um profeta hebreu. O próprio jornalista diz isso. O rosto de Freud se modifica. Olha, gente, é preciso lembrar que o Freud aqui já tinha passado por várias dezenas de cirurgias em relação ao câncer. É uma das últimas entrevistas que ele vai conceder, sentindo dores horríveis, né? Porque ele sentia muita dor em relação à questão do câncer, que já tinha tomado quase todo o seu maxilar. E ainda assim, esse homem, desse lugar de dor, na sua idade avançada, assume essa severidade de um profeta hebreu, na visão do jornalista. Ele diz assim, entender tudo não é perdoar tudo. A psicanálise nos ensina não apenas o que podemos suportar, mas também o que devemos evitar. A tolerância do mal não é de forma alguma um corolário do conhecimento. O próprio jornalista não consegue notar a ironia de Freud ou as implicações das suas afirmações. Ele chega, no entanto, a uma conclusão, de repente entendi. Seu senso de justiça é herança de seus ancestrais. É uma herança da qual ele se orgulha, assim como se orgulha da sua raça. E aí o Vreck continuou citando Freud em um momento revelador. Freud diz assim, ó, minha língua é o alemão, minha cultura, minhas conquistas são alemãs. Eu me considerava um alemão intelectualmente, até perceber o aumento do preconceito antissemita na Alemanha e na Áustria alemã. Desde então, já não me considero mais alemão. Desde então, eu prefiro me chamar de judeu. Esse é o espírito do evangelho. Qual é a vantagem desse sujeito, aos seus 80 anos de idade, conhecido mundialmente? A psicanálise já estava no mundo todo, passando dores horríveis por causa do câncer. Qual o sentido desse sujeito ainda comprar essa briga? Entende? Era fácil ali, não, eu sou alemão, nascido e criado ali em Viena, falando alemão fluentemente, a ponto de receber o título, a maior homenagem que a literatura, os cientistas, né? A maior homenagem que a literatura podia conceder a alguém, que era o prêmio Goethe. O Freud vai ganhar essa homenagem, uma espécie uma espécie de um prêmio Nobel da literatura na época. O Freud vai ganhar pela forma como ele escrevia em alemão, sabe? De uma forma extremamente culta. E qual é a vantagem desse sujeito, aos 80 anos, dizer, eu poderia dizer tudo isso, mas eu sou invocado, olha só, eu sou convocado pelo meu desejo a dizer, eu sou judeu, eu estou do lado dos perseguidos. Eu estou do lado dos caçados, daqueles que estão sendo mortos pelo antissemitismo. E dizer isso a um jornalista que ele sabe que é favorável ao antissemitismo. Gente, só o desejo consegue
que fazer o sujeito estar neste lugar. Só a essência desse desejo, que é o que Jesus vem resgatar, que é o que se espera de um teólogo, que é o que se espera de um psicanalista. Por isso Freud dizia que o psicanalista estava muito próximo de um teólogo, nesse aspecto, da invocação do desejo, sabe? E ao mesmo tempo, quando Freud fala nessa entrevista, o Freud vai definir a prática psicanalítica, né, como baseada no acolhimento incondicional. Ou seja, para Freud, a psicanálise, a prática psicanalítica, só pode acontecer se ela estiver amparada na hospitalidade total. Vê se isso não é muito próximo do Evangelho. Eu tive fome, olha o sermão da montanha. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive preso e não foste me visitar. Eu tive nu e não me vestistes. Estive enfermo e não foste me ver. E aí os discípulos perguntam, mas Senhor, quando foi que lhe vimos nessa situação? Jesus diz, todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso com qualquer um destes aqui, a mim o fizeste. Olha a invocação do desejo no Evangelho e olha aquilo que o Freud vai dizer. A prática psicanalítica é baseada no acolhimento incondicional, ou seja, na hospitalidade total. Não há nada óbvio para o psicanalista. O psicanalista não pode entrar com a sua conceituação moral. Ah, mas você é uma mulher samaritana. Tem uma história aí que não é legal eu ser visto aqui com você. O Freud vai trazer a premissa do Evangelho. Olha, se o psicanalista está preocupado com o que vão pensar sobre ele, então não é esse o lugar do psicanalista. Porque o lugar da prática psicanalista é. Só um minutinho, Luiz, que eu vou deixar você falar. É da hospitalidade total. Agora, a etimologia de hospitalidade aqui é aquela que vai apontar o filósofo Jacques Derrida, que nos remete ao anfitrião que acolhe todos os hóspedes que podem ser acomodados, mas contém também um hostis. Ou seja, não acolhe só os amigos, acolhe também o inimigo, o hostil, o estrangeiro. Com essa nova consciência, somos afetados exatamente no nosso ideal de neutralidade. É suficiente estarmos cientes do nosso racismo inconsciente, dos nossos preconceitos em relação àquilo que em nós ainda reside como resquícios do fascismo. Eu tenho implicado muito isso nas minhas falas, que o fascismo só chegou onde chegou porque ainda encontra eco em resquícios, em restos dentro de nós. O racismo que continua insistindo em existir dentro de nós, a homofobia, a transfobia, a masculinidade hegemônica, esses resquícios que estão presentes dentro de nós por causa do nosso próprio conceito de historicidade. Fazemos parte de uma estrutura que é racista. O racismo é estrutural e estruturante, a homofobia é estrutural e estruturante, a misoginia é estrutural e estruturante. Ora, racismo e homofobia caminham juntos. Onde um está presente, o outro também está. E se vivemos dentro de uma sociedade que se estrutura dentro dessas premissas, como nós podemos caminhar dentro disso e estarmos isentos? Estarmos neutros? Como? Como a gente não é invocado neste lugar, dentro da clínica que propomos nas nossas próprias análises? Pode falar, Luiz Cláudio. A gente sabe que o campo semântico da psicanálise, que é recente, não tem nem 2 séculos, e o da teologia judaico-cristã são diametralmente opostos. Mas os dois vão trabalhar com a proposta da transformação.
Só que eu vejo aí limitações e vejo uma transdisciplinariedade, né? A ideia de transformar de dentro para fora. Freud vai trabalhar a questão do inconsciente. Cristo vai trabalhar com o espírito, né? O pneuma, no grego, o ruar, no hebraico, que também tem a ver com aquela parte do ser humano intangível, mas que faz parte dele, que o diferencia dos outros seres aqui da Terra, digamos assim, porque Freud ele era ateu, né? Ah, mas a essa metanoia. Eu nem sei, Luiz Cláudio, se a gente pode afirmar isso. Existe toda É, uma teoria, por exemplo, Hans Kim, ele lança um ah, livro que vai questionar exatamente o ateísmo em Freud. Que na ateísmo é verdade, esse, né? Que ateísmo é esse em eu Freud? estou falando em cima desse autor aqui, ó, de Peter Gay, Sim, conheço né? Peter Gay. Mas o Peter Gay, Então, o assim, Peter Gay é um historiador, né? Então ele está partindo a partir, isso, né? Ele está narrando fatos históricos. O Hans Kim é, é um teólogo e é também um psicanalista, né? E aliás, é, o Hans Kim é um mas grande teólogo e ele questiona esse ateísmo, o próprio conceito de ateísmo. O que seria o conceito de ateísmo? Ele questiona isso, esse ateísmo. é, o que eu quero assim, dizer é o seguinte, que a metanoia, porque assim, a proposta, as boas notícias, o evangelho é isso, né? Boas notícias, evangelho no grego, ela trabalha com notícia de transformação de dentro para fora. E Freud, que era judeu, conhecia muito a Taná e conhecia o Evangelho também, leu muito as cartas de Paulo. Ele Eu acho gostava até que ele demais das plagiou algumas, cartas. eu acho até Ele que ele gostava plagiou algumas demais. coisas, mas Freud ele vai trabalhar também com a ideia de o ser humano, uma ideia, né, até androcêntrica, né, de ele buscar nele mesmo essa transformação, essa metanoia. E só que o que acontece? Cristo ele vai trabalhar com a responsabilização da pessoa diante do seu desejo, né? E Freud também, ao lidar com o desejo, Freud vai trabalhar, vai provocar na pessoa, ou deixar a pessoa mesmo ser provocada por ela mesma, de onde ela está tirando o desejo e para onde ela está direcionando. Eu entendo que Cristo ele pega o desejo, ele fomenta na pessoa um novo desejo, um neo-desejo para ele mesmo, para a pessoa, porque se eu não me desejar, não desejo o outro, e depois para o outro. Eu não posso desejar o outro ou amar o próximo se eu não me amar. Eu vou trazer essa questão da amar o próximo daqui a pouco, porque É a isso, eu gente já não está posso amar o caminhando. próximo se eu não me amar. E assim, e para eu me amar, eu tenho que amar a Deus. O Eu não Freud posso fala que amar isso é Deus se eu não muito me amar. difícil. Mas vamos lá. É interessante você falar isso, porque o psicanalista é exatamente esse outro colocado, né? Ele é um outro colocado estruturalmente na posição de estrangeiro. O psicanalista é um outro. Ele é colocado pela o psicanalista ele é colocado pela epistemologia psicanalítica exatamente na posição de estrangeiro, entende? Por isso que essa relação entre Freud e a psicanálise, por exemplo, na entrevista aqui, ela é determinada não pelo judaísmo. Veja bem, por isso que o Hans Kim vai questionar essa questão. Porque o judaísmo era o conjunto das tradições culturais e religiosas judaicas, mas pela judeidade. É isso que o Lacan diz, é isso que o Freud vai dizer. Eu sou judeu. Mas ele não está dizendo isso a partir do judaísmo, mas pela judeidade. Né? Ou seja, sentir-se judeu. E ele se sente judeu no momento em que o judeu é o estrangeiro, é o perseguido, é o matável, é o outro. Entende? Então ele valida, mesmo para quem não pratica a religião ou não pertence à judaicidade. Essa judaidade em Freud, Luiz, não é uma experiência exclusiva do psicanalista.
né? Como, por exemplo, propõe a Júlia Kristeva, somos todos estrangeiros para nós mesmos. A Júlia Kristeva propõe isso no livro dele, A Psicanálise e a Fé. Somos todos estrangeiros para nós mesmos. Quando a gente fala de Lucas, e essa é a introdução que a gente está dizendo, Lucas ele é um livro que gera incômodo, porque os pobres em Lucas, ao contrário do Evangelho de Mateus, bem-aventurados os pobres, que é do reino de... Lucas não traz isso. Lucas não espiritualiza os pobres. Entende? Lucas não faz a proposta de Mateus. Os pobres não são espiritualizados. Os pobres têm uma visão, Lucas traz uma visão concreta. Os pobres são marginalizados, excluídos socialmente. Então não é um contexto espiritualizado aqui. Como é que alguém pode ser marginalizado e estar feliz por estar nesse lugar? Então, o Lucas, ele traz uma proposta diferente de Mateus, porque ele traz uma classe que não tem relevância na sociedade, né? Não é à toa que no livro de Atos, que é o segundo volume da obra lucana, ele aprofunda ainda mais nessa radicalidade, a ponto de dizer que os cristãos ali da primeira igreja de Atos não tinha rico entre eles. Pegavam seus bens, vendiam e dividiam. Veja que a proposta em Lucas é a proposta de uma radicalidade. Lucas é radical na sua proposta. Se você concorda com isso, Lucas não pergunta qual a nossa opinião. Ele está ali dizendo. Ele é radical nesse aspecto. Entende? Por exemplo, o apóstolo Pedro declara-se em absoluta pobreza. Em Lucas, ele diz, não tenho prata, não tenho ouro. O que eu tenho, eu te dou. Isso está registrado aonde? Em Lucas. Entende? O que é que eles tinham? O que é que a igreja lucana tem? A palavra. Mas uma palavra que revigora e que reagrupa, que reanima e ressocializa o sujeito. Essa a proposta de Lucas. Uma palavra que transcende as dimensões socioeconômicas. Entende? A categoria pobre, que compreende, em Lucas a categoria pobre, lá no capítulo 4, compreende presos, cegos e oprimidos. Lá no capítulo 6, famintos, desolados, aborrecidos, difamados, perseguidos e marginalizados. No capítulo 7, coxos, leprosos, surdos e até os mortos. Então veja que ele vai ampliando a categorização do que é ser pobre. Entende? Para a ideologia hegemônica, que é sempre da classe dominante, quem é pobre? É a escória, os dejetos, a imundície. Os pobres não são amados, os pobres são usados. Lucas inverte isso. Os pobres do evangelho de Jesus são exatamente aqueles a quem Deus ama. Então a riqueza em Lucas é uma armadilha mortal, porque envolve na pessoa um processo de desumanização. Quando promete estabilidade, reforça a autossuficiência e causa injustiça. Por isso que em Lucas, o homem rico, a proposta é torne-se pobre. Isso é tão legal que existe um teólogo que ele vai escrever, aliás, se eu não me engano, o padre Alfredinho, que ele diz assim, o mundo vai virar um paraíso no dia em que os ricos desejarem passar fome. olha que coisa interessante, né? Olha aquilo que faz hoje o padre Júlio Lancelotti. Entende? Aquilo que faz o padre Júlio Lancelotti. Não é dividir o que está sobrando, dividir o que você tem. Na lógica de Lucas, não é dar o que sobra, é dividir o que se tem. É a lógica da viúva, que dá não o que sobra, mas aquilo que ela tem, ela divide, o pouco. A multiplicação do milagre em Lucas não é um Deus que multiplica, que faz surgir do nada aquilo que se tem, mas é um Deus que multiplica a partir da divisão. Quando cada um divide o pouco que tem, esse pouco se torna o suficiente para alimentar uma multidão. É o milagre da divisão, e não da multiplicação. É interessante como é que se pega um tema, né, um título que não existe no texto, e modifica todo o conceito teológico da coisa. Não é o milagre da multiplicação, é o milagre da divisão. Quando você divide o pouco que tem, isso se multiplica. E Jesus mostra isso na prática. Então, no Evangelho de Lucas, as bem-aventuranças, ao contrário da espiritualização de Mateus, tem uma orientação social.
Jesus se dirige aos discípulos como verdadeiramente pobres, famintos, aflitos, injustiçados e excluídos do mundo, onde há uma organização para uma minoria e caos para a maioria. Lucas não tende a espiritualizar a condição dos discípulos, como a primeira vista faz Mateus nas bem-aventuranças. Né? Por exemplo, a narração em Lucas, a pobreza, a fome, a aflição, o ódio, o exílio, caracteriza a situação concreta existencial dos discípulos e das discípulas de Jesus, que é quem Jesus declara feliz. No Evangelho de Lucas, há uma opção de Jesus pelos pobres, contra a pobreza. Embora os ricos não estão excluídos, eles são convidados a abandonar a idolatria do capital e a também tornarem-se pobres. Essa é a proposta. E aí a proposta é: cuide dos enfraquecidos. É uma proposta, inclusive, presente na espiritualidade de Paulo. Por isso que Paulo é tido como místico. A imagem de Paulo como alguém que dá atenção especial aos empobrecidos. Né? Aliás, em Paulo, o sinal por excelência da autenticidade do ministério em Paulo é exatamente o amor desinteressado e gratuito. Por isso que Paulo vai dizer: se eu não tiver amor, eu posso distribuir meus bens, eu posso fazer tudo. Se não tiver amor, não tem valor nada disso que eu estou fazendo. É por isso que a igreja, a comunidade de Antioquia, né, que a única coisa que a Assembleia de Jerusalém fez questão de alertar foi: nós só deveríamos nos lembrar dos pobres. Né? Que é exatamente o que Paulo vai discutir, né? O Paulo vai fazer o discurso aos presbíteros e vai alertar para o cuidado dos pobres, porque os presbíteros estavam exatamente despreocupados com esses pobres. A teologia lucana propõe uma mística evangélica naquilo que você trouxe, Luiz, que é a boa notícia para os pobres. Então, a boa notícia, né, ou as boas novas, né, evangelho, como você trouxe bem claro, a palavra evangelho é boas novas, ou seja, são notícias boas. A boa notícia é: Deus se preocupa com os pobres, Deus se preocupa com os excluídos. E aí Jesus, de acordo com o evangelho lucano, não somente se encontra, mas se compromete com os pobres. A postura, o ensinamento, tudo é caracterizado no encontro com pessoas de seu ciclo de amizade. Antes de ir para Jerusalém, Jesus passa em Betânia. Vai para a casa do pobre, do leproso Lázaro, da Marta e da Maria. Porque Jesus, antes de entrar em Jerusalém e ser saudado como rei, ele reafirma o seu compromisso com os pobres. Lá, né? E a própria entrada de Jesus em Jerusalém é uma coisa maravilhosa. Gente, eu estou aqui já querendo falar do evangelho todo, porque é exatamente isso. E como a gente vai falar da questão da psicanálise, é esse psicanalista colocado estruturalmente na questão da convivência com o outro, com o estrangeiro, que nos confronta com a possibilidade ou não de ser outro. Não é só uma questão, humanisticamente falando, de poder aceitar, mas de estar nesse lugar, ou seja, imaginar, tornar-se outro em relação a si mesmo. Ou devemos reconhecer que alguém se torna estrangeiro em outro país porque já é estrangeiro por dentro? Né? Essa é a implicação. Cristeva vincula o ser estrangeiro com o ódio a si mesmo, ou seja, fazer-se outro para si mesmo. E aí, para entender isso, é preciso ir para a obra do Freud, quando a Cristeva fala isso. Né? Freud explora o ódio ao abordar a noção de amor. Quando considera a injunção do Antigo Testamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, a frase instrui os israelitas a não se odiarem, ou se vingarem, ou guardarem rancor uns com os outros, mas a amarem-se uns com os outros. Este mandamento do amor universal vai ser mais tarde associado a uma exigência fundamental do cristianismo. Freud permanece cético em relação ao mandamento de amar o próximo, que ele considerava simplesmente impossível de seguir. E aí o Lacan, quando retoma essa passagem, já finalizando o nosso discurso, o Lacan faz a seguinte pergunta, Edissandra: quem é o próximo a qual o texto invoca que nós amemos?
Porque até então a explicação era do estrangeiro, do outro. E Lacan diz assim: mas não é o estrangeiro do outro, é o estrangeiro de si. É amar em você aquilo que você odeia ou que você não reconhece. Então, Lacan interpreta esse amar o próximo como a si mesmo. Lacan está dizendo: amar em você aquilo que é amável e amar também em você aquilo que está atravessado pelo ódio, aquilo que você não reconhece como sendo você. Amar o estrangeiro em si, amar esse outro que você não reconhece como você. Isso é lindo demais, porque quando Freud vai falar sobre isso, ele vai explorar exatamente a questão do ódio. Por exemplo, no Mal-Estar da Civilização, o Freud vai dizer como é difícil amar o outro. E aí ele parte dessa injunção bíblica, né? Diante da prescrição do amor, ele se pergunta: amor por quê? E aí o Freud interpõe o mandamento do amor, né, como aquela fala latina que está lá em Schopenhauer, né? O homem lupus, o homem é o lobo do homem. Já no livro Os Instintos, né, no texto Os Instintos e Seu Destino, ele afirma que, enquanto relação com o objeto, o ódio é mais antigo que o amor. Para a criança, o ódio é a forma mais primária pela qual a realidade externa é percebida. O Winnicott trabalha muito bem essa relação, inclusive na questão do espaço de potência, de como a criança vai trabalhar essa questão dessa realidade externa, que para ela é tomada primeiro como um exterior agressivo. O objeto, o odiado, seria sempre idêntico no início. No início havia ódio indiferenciado. A criança está indefesa, já que precisa ser cuidada. Fica impotente, sobrecarregada por necessidades urgentes que devem ser atendidas por um agente externo. Os bebês experimentam suas necessidades enquanto dor, causando-lhes nojo e ódio. Freud mostra que o ódio não é exclusivamente destrutivo em relação ao objeto. O ódio introduz um primeiro limite diferenciador entre dentro e fora, que garante a permanência desse limite, é o seu princípio constitutivo. E aí, na fase do estágio genital, né, antes do estágio genital, a autopreservação do eu é colocada em perigo no encontro com o objeto. A posterior aquisição da distinção de amor e ódio, que se forma na fase genital, permite que eles se unam, utilizando aquela palavra que o Lacan vai chamar de amor-ódio, dando origem à pessoa como toda, é quando vai surgir o sujeito. Freud sustenta que nos primeiros anos de vida não há distinção entre amor e ódio, afastando-se da afirmação de que o ódio se origina no amor e, portanto, nos impulsos sexuais. Em vez disso, o ódio surge ao lado da constituição do eu, expressando instintos de autopreservação do eu, a vontade de poder e o impulso de dominação. Em nosso mundo contemporâneo, o encontro com o outro é muitas vezes uma oportunidade de exclusão. Então é a partir desse lugar que Lacan vai sustentar que o primeiro passo é reconhecer que o ódio que sentimos pelo outro está relacionado à possibilidade de ser outro. Se o desejo do analista não é um desejo puro, mas o desejo de obter a diferença absoluta, né? Esse ódio que sentimos pelo outro está relacionado à possibilidade de ser outro. Além disso, se temos outro dentro de nós, o ódio pelo outro também é nosso próprio ódio. Um primeiro passo seria voltar, então, a esse espírito de 1918, quando os tempos felizes em que a prática psicanalítica não era pensada apenas para alguns, mas para todos. Uma psicanálise do povo e para o povo, como vai trabalhar o próprio Freud. Essa psicanálise onde Freud, né, no seu discurso ali em Budapeste, vai pensar uma psicanálise que seja possível, uma psicanálise para todos, pois todo sujeito se constitui, né, a partir do que podemos chamar de vulnerabilidade. Então, o Freud vai pensar nessa psicanálise que faça frente a esse cenário, né, e que possa trazer o desejo como potência política de resistência. É isso que Jesus evoca nos evangelhos. É isso que Lucas evoca no evangelho. O evangelho de Lucas é o evangelho da resistência, mas uma resistência que se faz presente a partir do desejo. Em Jesus, no evangelho de Lucas, os pobres não somente é convidado para o reino de Deus, mas também a construírem uma nova história.
Eu vou ficar por aqui, senão vai acabar só eu e mais uns 2 ou 3 aqui. Já está ficando tarde, já são 5 para meia-noite. Eu sempre me empolgo muito nessas leituras do Evangelho. Na próxima vez, vamos ver se a gente consegue sair desse capítulo 1, né? Ver se eu consigo caminhar um pouco mais até chegar ao capítulo 2. Então eu vou fazendo essas divisões teológicas, né? Capítulo por capítulo, separando dentro da temática histórica. Eu não estou seguindo a divisão que está lá na Bíblia, eu estou seguindo a minha divisão. Tá? Então, hoje a gente falou aí uma introdução do Evangelho de Lucas, né? E o capítulo 1, do versículo 1 ao 38, onde se fala do início do anúncio da nova história. Então, na próxima a gente vai do capítulo 1, né? Terminar o capítulo 1 todo, onde a gente vai falar sobre a intenção de Lucas, né? Essa resposta de Deus à súplica dos pobres, enviando o Messias, os pobres reconhecendo, não só reconhecendo a ação de Deus, mas se solidarizando, né? E os pobres louvando a esse Deus que os liberta. Então a gente vai falar nessa premissa. Gente, quando a gente também está nessa premissa aqui, não é de um Deus apresentado pela religião. Nós estamos aqui falando de um Deus, não aquele Deus que se manifesta no Evangelho. O Evangelho não é a manifestação real, exata de Deus, mas o Deus que se manifesta no humano. É por isso que a premissa do Evangelho é: o Verbo se faz carne. Um Deus onde a melhor representação de Deus não é a Escritura, muito menos qualquer uma outra coisa, mas a melhor manifestação de Deus é a humanidade. Como o próprio João, né, o Evangelho de João, o núcleo é esse: a palavra se torna carne, para mostrar que divino é ser humano. Quanto mais humanizado for o sujeito, maior é a revelação de Deus nesse indivíduo. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Acréscimos? Vocês querem falar? Podemos encerrar aqui? Então, um beijo a todos, boa noite e até o nosso próximo encontro. Espero cada um de vocês.